Boa noite, mais uma vez estamos aqui com a série Isolamento Anatômico Biomed, hoje no episódio 10 da primeira temporada. E hoje nós teremos a grande satisfação de receber aqui o professor Albino Fonseca Júnior, do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. O professor Albino vai conversar conosco sobre o antebraço, aspectos anatômicos. Boa noite, professor Albino. Boa noite, professor Cavazói, boa noite a todos. Então, a gente vai começar a falar sobre o antebraço. Alguns aspectos me chamam a atenção quando eu vejo esses dois ossos, é onde eu tenho o rádio e eu tenho a una, e é sempre bom a gente, aos poucos, começar a observar algumas características importantes. Eu percebo aqui, por exemplo, que eu vejo que o rádio é um osso lateral relacionado aos ossos do antebraço, assim como a una é o osso medial do antebraço. Como eu falei anteriormente, nós temos o rádio na porção lateral do antebraço. É importante ressaltar que o rádio, assim como qualquer osso longo, ele vai apresentar uma diáfise, que é o corpo do osso. A gente viu isso na palestra relacionada à generalidade sobre osteologia. E assim como nós temos duas diáfises, uma diáfise, vamos ter duas extremidades, que são as epífises. Chama a atenção para a gente no rádio que a sua extremidade superior ela apresenta um menor volume que a sua extremidade inferior. A gente vai perceber mais à frente que com a una acontece o inverso. Na una eu tenho uma extremidade superior mais volumosa e uma extremidade inferior menos volumosa. Chama a atenção também quando a gente vai avaliar o rádio e separando no caso, nós vemos aqui nessa primeira imagem uma visão do rádio, uma visão anterior, vejo aqui uma visão posterior e aqui uma visão lateral. Nesse caso, essa aqui é a superfície lateral do rádio. Então chama a atenção essas duas extremidades que nós vemos ali. Nessas extremidades eu tenho uma extremidade superior e nessa extremidade superior logo a gente consegue perceber que nós temos uma cabeça. Além dessa cabeça eu passo a ter uma porção inferior a esta cabeça mais estreitada, que eu vou chamar de colo. E eu vejo na superfície superior dessa cabeça, eu vou ter uma escavação, que a gente vai ver mais à frente. Essa escavação é conhecida como fóvea. Abaixo do colo, eu apresento ainda uma porção, um tubérculo, uma tuberosidade do rádio, e na extremidade inferior, eu tenho na porção anterior, essa face anterior é uma face lisa, a face posterior ela é rugosa, onde vamos observar na porção lateral um prolongamento, uma projeção óssea, conhecida como processo estiloide. Então, chama a atenção também uma outra característica, que no sentido antero-superior, eu apresento uma leve inclinação aqui, no caso, aqui a porção anterior, aqui a porção posterior, eu tenho uma leve concavidade anterior e uma leve convexidade em sentido posterior. Observo também na face medial do rádio, eu vou observar uma incisura ulnar, que vai servir uma superfície articular que serve para articulação com a una. Um tubérculo bem proeminente, chamado tubérculo dorsal, faz com que eu tenha aqui um parâmetro, e nesse parâmetro é sempre bom ressaltar que o objetivo principal, o objetivo primário na observação de uma estrutura óssea é fazer com que eu consiga colocá-lo em posição anatômica, isto é, uma vez eu recebendo o osso, eu consigo falar, no caso, se esse rádio é um rádio direito ou um rádio esquerdo. Então, para que eu coloque o rádio em posição anatômica ou qualquer outro ósseo, ou qualquer outro osso, eu vou precisar
falar 3 parâmetros de um osso. Número 1, o que é superior ou inferior. O outro parâmetro é o que é lateral, o que é medial. E o outro parâmetro, o que é anterior ou posterior. Eu sabendo no osso o que é anterior ou posterior, lateral, medial, superior e inferior, eu não tenho nenhuma dificuldade em colocar um osso em posição anatômica. Então, neste caso aqui, sabendo que a extremidade menos volumosa, no caso, correspondendo à cabeça, é superior e a mais volumosa ela é inferior, eu tenho, então, o meu primeiro parâmetro. Sabendo que o processo estiloide é um acidente anatômico de posição lateral e a incisura ulnar ela é medial, eu tenho outro parâmetro. Eu posso utilizar inúmeros parâmetros de lateral e medial. Por exemplo, eu tenho aqui a tuberosidade do rádio, que tem uma disposição medial também. Com isso, eu tenho o meu segundo parâmetro, restando apenas o que é anterior e posterior. Eu tenho aqui a face na extremidade inferior, a face anterior é lisa e a face posterior apresenta irregularidade. Dentre elas, nós temos uma aqui que chama a atenção, que é o tubérculo dorsal. Com isso, eu consigo com muita facilidade falar, por exemplo, que esse rádio aqui é um rádio esquerdo. Quando eu vou avaliar a ulna, da mesma forma, a ulna vai ser um osso longo. Esse osso longo, de certa forma, vão ter 2 extremidades, vai ter um corpo também, no caso, uma diáfise, uma extremidade superior, uma extremidade inferior, onde, assim como no rádio, eu vou ter inúmeros parâmetros anatômicos. Esses parâmetros anatômicos são bem interessantes para que eu consiga, assim como colocar a ulna em posição anatômica, eu também consiga observar estruturas anatômicas ósseas e fazer uma correlação com outras estruturas. Então, aqui me chama a atenção na ulna, que eu percebo a extremidade superior mais volumosa do que a extremidade inferior. Isso, para mim, é muito importante, porque já é um parâmetro de comparação com o rádio, que, ao contrário da ulna, apresenta uma porção inferior mais volumosa e uma superior menos volumosa. Então, a ulna vai apresentar, então, uma porção volumosa, que me chama a atenção que na região posterior, então já temos um parâmetro anatômico aqui, eu tenho uma porção, uma estrutura quadrilátero posterior, que inclusive nós conseguimos palpar isso, que é o local onde nós apoiamos o antebraço numa superfície, numa mesa, por exemplo, que é o olécrano, que nós chamamos de forma leiga de cotovelo. Então, o cotovelo que nós chamamos é o olécrano, que é a superfície aqui bem dura, bem compacta, e essa superfície aqui ela é posterior. Lembrando que aqui eu tenho uma visão anterior, como está escrito aqui, uma visão posterior, e aqui eu tenho uma visão lateral. É a visão lateral da ulna. Além do olécrano, chama para minha atenção que, numa visão de perfil, eu passo a ter como se fosse uma chave de fenda, onde eu passo a ter aqui, na porção posterior, o olécrano, e eu passo a ter aqui como se fosse uma chave de fenda, 2 porções pontiagudas. Neste caso aqui, eu tenho uma incisura troclear. Então, a tróclea vai se articular com a tróclea do húmero vai se articular com a incisura troclear da ulna. E essa porção mais da extremidade superior, mais pontiaguda, eu chamo de processo coronoide. Vejo aqui também, e aqui eu vejo com uma dificuldade essa porção aqui. Lembrando que aqui é uma visão anterior. Chama a atenção, como já falei, da incisura troclear. Além da incisura troclear, na face lateral, eu tenho uma incisura radial. Sempre lembrando, a incisura, esse nome, vai se articular aqui o rádio. Por isso, para a gente não ter nenhuma dificuldade de confundir, eu tenho a incisura radial da ulna. Então, aqui vai ser o local onde vai ter a articulação rádio-ulnar proximal. E lá embaixo, a incisura ulnar do rádio vai realizar com a ulna a articulação rádio-ulnar distal. Continuando, eu tenho logo abaixo do processo coronoide a tuberosidade da ulna. Essa tuberosidade também
é local de inserção de um músculo da face anterior do braço, no caso, o braquial. Quando eu observo a extremidade inferior, eu vejo a cabeça da una, e assim como eu tenho no rádio, eu tenho uma projeção alongada, que eu vou chamar de processo estiloide da una. Perfeito? A gente tem inúmeros acidentes anatômicos, porém, nesse primeiro momento, a gente vai dar apenas uma primeira observação de alguns mais importantes que a gente consiga, de certa forma, relacionar com outras estruturas anatômicas. Um aspecto interessante, tanto na una quanto no rádio, que eu vou comentar agora, é que eles têm um formato como se fosse um prisma triangular, isto é, ele vai apresentar 3 lados, isto é, aqui no caso uma face anterior, aqui uma face posterior, e eu passo até aqui, eu vou ter uma face medial. Com isso, eu tenho, assim como um triângulo, 3 margens. Eu tenho aqui, no caso, uma margem, eu passo a ter uma margem anterior, uma margem posterior e a margem interóssea. Essa margem interóssea que eu tenho aqui na una, eu também terei no rádio. Reparem que quando eu observo aqui essa imagem, assim como essa outra imagem, alguns aspectos são interessantes para mim. Primeiro, chama atenção logo, eu tenho aqui a una e eu tenho aqui o rádio, da mesma forma, a una e aqui o rádio. Percebo que, se formos colocar em comprimento, a una ela apresenta um comprimento maior do que o rádio. Então, logo de cara, isso nos chama a atenção. Além disso, outra coisa que me chama a atenção é que eu apresento, além da articulação dos ossos do antebraço com o osso do braço, no caso o húmero, eu apresento uma articulação entre o rádio e a una. E essa articulação é uma articulação que eu chamo de articulação radioulnar proximal, e eu tenho ainda uma articulação radioulnar distal. Aqui vai ser realizado com a circunferência articular do rádio com a incisura radial da una, e aqui entre a superfície articular da una e a incisura ulnar do rádio. Entre esses 2 ossos, eu apresento aqui, no caso, as margens interósseas, tanto da una quanto do rádio, da mesma forma que a margem interóssea da una, no caso da una voltada para a lateral, é a margem interóssea do rádio, no caso voltado para a medial. Sempre lembrando que a una é o osso medial e o rádio é o osso lateral. Eu acabo tendo, então, uma membrana interóssea que, de certa forma, acaba delimitando, nesse caso, entre esses 2 ossos, dois compartimentos. No caso, um compartimento anterior, nesse caso, e atrás da membrana interóssea eu tenho um compartimento posterior. Então, isso para mim é interessante, porque topograficamente acaba definindo muita coisa, principalmente relacionada aos compartimentos musculares. Quando nós vamos falar sobre as articulações, nesse caso, vamos agora ressaltar as articulações que existem, principalmente do cotovelo. A articulação do cotovelo vai ser realizada entre o braço e os ossos do antebraço, no caso, o rádio e a una. Se nós formos avaliar essa articulação do cotovelo de uma forma geral, eu poderia falar que eu posso afirmar que é uma articulação de padrão sinovial e do tipo indínglimo, geralmente realizando movimentos de flexão e extensão. Porém, essa articulação, na verdade, ela constitui uma articulação complexa, uma vez que nessa articulação eu acabo apresentando 3 articulações, isto é, eu tenho uma articulação ou juntura entre o húmero e o rádio. Nesse caso aqui, se eu for separar cada uma dessas articulações entre o húmero e o rádio, eu tenho uma articulação húmero-radial, ela é sinovial, porque apresenta uma cavidade articular, apresenta superfície lisa revestida por cartilagem do tipo hialina, então isso caracteriza uma articulação sinovial. Porém, ela vai ser, se eu pegar separadamente a juntura húmero-radial, ela é uma articulação de padrão esferoide, onde eu consigo, de certa forma, fazer movimentos de esfera, de movimentos de circundação, por exemplo, de leve circundação, por exemplo. Outra articulação é a articulação entre o húmero e
A ulna, que é uma articulação, assim, da mesma forma, a articulação sinovial é complexa, mas, porém, se eu for avaliar somente a articulação do húmero com a ulna, a articulação aqui é do tipo engínglimo ou dobradiça, que é a mesma coisa. Por último, eu tenho a articulação, a articulação rádio-ulnar proximal. Essa articulação rádio-ulnar proximal é uma articulação também sinovial, presente na cavidade articular, contém líquido sinovial aqui, porém, ela é uma articulação do tipo pivô ou trocoide. Então, a articulação que me chama a atenção aqui é uma visão anterior, onde a gente observa aqui a ulna, aqui no ápice eu tenho o processo coronoide, eu tenho aqui o rádio, aqui a fóvea da cabeça do rádio se articulando com o capítulo, e aqui a incisura troclear se articulando com a tróclea. Aqui é uma visão posterior, onde eu observo aqui, no caso, o rádio, e aqui a porção posterior da ulna mais avantajada, que eu chamo de olecron. Quando eu tenho uma articulação, essa articulação ela vai ser envolta por fibras de colágeno e de fibras de colágeno, fibras de tecido conjuntivo, que vão formar todo esse arcabouço ligamentar aqui. Quando eu observo esse arcabouço ligamentar, se eu for avaliar cada uma dessas estruturas ligamentares, eu tenho uma cápsula articular. Além da cápsula articular, eu tenho uma porção lateral medial. Eu tenho o ligamento colateral ulnar, percebo que aqui eu tenho o rádio, aqui eu tenho a ulna, então eu tenho aqui o epicôndilo medial e aqui eu tenho a ulna, aqui eu passo a ter o ligamento colateral ulnar. Da mesma forma, eu tenho aqui o epicôndilo lateral do húmero e ele vai se articular com o rádio num ligamento conhecido como ligamento colateral radial. Chama a atenção ainda o ligamento que vai existir, a gente vai ver isso com maior detalhe, o ligamento anular do rádio, que é intimamente, que aumenta a estabilidade dessa articulação rádio-ulnar proximal. Quando eu vou avaliando separadamente cada uma dessas estruturas, e nesse caso vou passar um pouco mais, de forma mais dinâmica, essa cápsula articular, ela pode ser dividida num ligamento anterior e um ligamento posterior. Perceba que eu tenho na cápsula articular uma porção anterior, eu vejo aqui, e uma porção posterior aqui. Quando eu vou avaliar somente o ligamento colateral radial, eu observo que, reparem aqui esse ligamento colateral radial tem algumas coisas interessantes para mim, que ele acaba, de certa forma, nesse caso aqui eu tenho um fascículo posterior e um fascículo anterior, a gente vê isso aí, e é o que vai dar estabilidade. Reparem que eu tenho um aspecto triangular, então como se fosse um triângulo, fascículo anterior anteriormente, fascículo posterior posteriormente, e na base desse triângulo eu tenho o ligamento anular do rádio. Avaliando agora o ligamento colateral ulnar, eu passo a ter, nesse caso, aqui, reparem o húmero, aqui eu tenho a ulna, epicôndilo medial, e eu passo a ter aqui o ligamento colateral ulnar, onde ele apresenta 3 fascículos, um fascículo anterior, aqui em vermelho, um fascículo posterior e um fascículo transverso, ou alguns autores chamam de fascículo médio. É importante ressaltar que o fascículo posterior tem um nome de ligamento de Bardet, ele é importante que muitas vezes pode ser um local de compressão do nervo ulnar, logo quando ele passa pelo suco do nervo ulnar. Terminando ainda, eu tenho o ligamento anular do rádio, que me chama a atenção. Reparem que aqui eu tenho a ulna, aqui na ulna ainda eu tenho a incisura radial da ulna, e aqui eu tenho a circunferência articular. Perceba que eu tenho aqui o ligamento anular do rádio. A função desse ligamento é fazer com que eu tenha uma estabilidade dessa articulação, evitando que eu tenha, por exemplo, deslocamento dessa articulação, no caso, luxações ou subluxações. A estabilidade ainda, além desse ligamento anular, apresenta um ligamento entre a porção mais inferior dessa incisura radial, que vai ser constituída pelo ligamento quadrado, aumentando cada vez mais a estabilidade, fazendo com que eu tenha
esse poder de movimento no caso da supinação e pronação. Quando nós falamos sobre os componentes musculares, aí, nesse caso, nós vamos utilizar aquele parâmetro que foi aprendido por nós agora, da membrana interóssea, onde eu tenho no antebraço 2 pilares, um pilar lateral é o rádio, o pilar medial a ulna. Eu tenho uma membrana interóssea, o que estiver à frente da membrana interóssea corresponde à região anterior do braço. O que estiver posterior à membrana interóssea, eu vou chamar de região posterior do antebraço. Isso é muito importante, uma vez que, de certa forma, tanto esse grupo anterior quanto o grupo posterior vão ter características muito importantes. De uma maneira geral, o grupo anterior vai ser formado por músculos pronadores e flexores do punho e dos dedos, assim como o grupo posterior vai ser formado por músculos supinadores e extensores do punho e dos dedos. Então, de certa forma, a localização, a topografia desses grupamentos musculares vão definir, de certa forma, o grau de ação. Assim, nós vamos dividir, então, em um grupo muscular anterior e um grupo muscular posterior. De antemão, é fácil entender que o grupo muscular anterior vai ser constituído por 8 músculos. Esses 8 músculos vão ser subdivididos em 3 camadas. Dependendo do autor que você for observar, muitas vezes ele divide em 2 camadas apenas. Independente da divisão, da subdivisão entre 2 camadas ou 3 camadas, o importante é que vocês saibam a localização, a movimentação, a inervação desses 3 grupamentos, dessas 3 camadas ou 2 camadas. Quando eu vou observar a camada superficial, chama a atenção algumas coisas importantes. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para os senhores um antebraço, só para a gente ter uma ideia de como é que isso aqui está funcionando. Eu tenho aqui o bíceps braquial, então aqui a estrutura é superior, aqui a estrutura é inferior. Eu botei M medial, L lateral, logo aqui vai estar o polegar e aqui vai estar o dedo mínimo, perfeito? Então, me chama a atenção que eu tenho 2 estruturas. Uma delas é essa estrutura aqui, que é o epicôndilo medial. Da mesma forma que, se eu tiver músculos saindo do outro extremo, eu vou ter o epicôndilo lateral. Então, chama a atenção que a musculatura anterior do antebraço ela acaba se originando de um tendão flexor comum, e esse tendão flexor comum localiza-se no epicôndilo medial. Chama a atenção, então, vamos agora falar dos 4 músculos, então vem nessa ordem. O primeiro deles é o pronador redondo, tem esse nome porque realiza a ação de fazer pronação, apesar de fazer um pouco de flexão também. Em seguida, nós temos o flexor radial do carpo, sempre importante. Em seguida, eu tenho o músculo palmar longo, que muitas vezes pode estar ausente, e eu tenho o músculo flexor ulnar do carpo. Continuando, eu tenho agora a camada média, que é constituída por apenas um único músculo, que é o músculo flexor superficial dos dedos. Agora falei para os senhores de 5 músculos, músculos da camada superficial, músculos da camada média. Todos esses músculos são músculos que são inervados pelo nervo mediano. Os 8 músculos da região anterior do antebraço, nós temos 6 músculos e meio inervados pelo nervo mediano e 1 músculo e meio inervado pelo nervo ulnar. Na camada profunda, nós temos 3 músculos. Esses 3 músculos são inervados pelo nervo mediano, mas na camada profunda eu tenho aqui 3 músculos. Nesses 3 músculos eu tenho o flexor profundo dos dedos, eu tenho o músculo flexor longo do polegar e eu tenho o músculo pronador quadrado. O pronador quadrado é um músculo que fica na porção distal do antebraço, ele é inervado pelo nervo mediano. O flexor longo do polegar, ele é inervado pelo nervo mediano, e o flexor profundo dos dedos, a porção medial é inervada pelo nervo ulnar, a porção lateral é inervada pelo nervo mediano. É importante ressaltar aqui que eu cometi um erro. Na camada superficial, o músculo pronador redondo é inervado pelo mediano, o músculo flexor
radial do carpo é inervado pelo nervo mediano, o músculo palmar longo é inervado pelo nervo mediano, porém, o músculo flexor ulnar do carpo é inervado pelo nervo ulnar. Assim como flexor superficial dos dedos é inervado pelo mediano, pronador quadrado, mediano, flexor longo do polegar, mediano, e o flexor profundo dos dedos acaba tendo uma divisão, onde a sua porção lateral é inervada, no caso, o segundo e o terceiro dedo são inervados pelo nervo mediano, e o quarto e quinto dedo são inervados pelo nervo ulnar. Quando eu vou falar sobre o grupo muscular posterior, nesse caso eu vou estar falando agora dos 12 músculos, e nesses 12 músculos eu acabo subdividindo-os numa camada superficial, composta por 7 músculos, uma camada profunda, composta por 5 músculos, todos eles inervados pelo nervo radial. Eu passo a ter da mesma forma, porém agora eles vão se originar de um tendão extensor comum. Esse tendão extensor comum, no caso, localizado, fixado no epicôndilo lateral, onde eu tenho, mais uma vez, uma camada superficial. Perceba que eu tenho aqui o polegar, então aqui é a porção lateral, aqui a porção medial, lembrando que aqui é a porção posterior do antebraço. Então, aqui vai estar o dorso da mão, perfeito? Então, o que me chama a atenção, um músculo braquiorradial, lembrando que alguns autores dividem esse grupo muscular posterior não em 2 camadas, mas em 3 camadas, onde eles chamam ainda uma camada lateral ou anterolateral, ou posterolateral. Essa camada posterolateral é constituída pelo músculo braquiorradial, pelo músculo extensor radial longo do carpo, e aqui é uma porção menor, o extensor radial curto do carpo. Continuando, nós temos um músculo que é o extensor, músculo extensor dos dedos. Tenho ainda o ancônio, alguns autores chamando de anconeu, e o extensor ulnar do carpo. Aqui eu tenho já os 7 músculos da camada superficial, todos eles sendo inervados pelo nervo radial. Além do músculo extensor do dedo mínimo. Percebo que é um pequeno feixe muscular aqui em verde, onde ele vai diretamente para o dedo mínimo. No grupo muscular posterior, agora na camada profunda, eu vou observar 5 músculos. E esses 5 músculos eu tenho, mais uma vez, aqui lateral, aqui medial. Chama a atenção ainda, aqui eu tenho a fossa do olecrano, que é essa depressão na região posterior da extremidade inferior do húmero, e eu passo a ter na porção posterior da ulna o olecrano, que é essa estrutura aqui. Então, chama a atenção, então, aqui eu passo a ter a estrutura lateral, o epicôndilo lateral, onde eu tenho o primeiro músculo, que é o supinador. Logo abaixo, eu passo a ter o abdutor longo do polegar, e 2 músculos, sendo que um é menor e o outro é maior, que eles vão diretamente para o polegar, sendo um extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. Por último, eu passo a ter um músculo que faz a extensão especificamente do dedo indicador ou do segundo dedo, do segundo quirodáctilo. Aqui é só uma visão posterior, onde eu coloco todas essas observações, onde me chama a atenção aqui, reparem, o olecrano aqui, esse aqui, o olecrano é um acidente ósseo, onde ele apresenta a inserção do músculo tríceps braquial. Eu tenho aqui, então, a extremidade final, extremidade inferior do húmero, e eu tenho aqui toda a musculatura, como o anconeu, aqui o supinador. Então, algumas estruturas são bem interessantes, uma vez que eu tenho aqui a relação dessa musculatura com estruturas nervosas, que nós vamos ver agora mais à frente. Quanto ao sistema, a vascularização, nesse caso, a gente vai ter uma íntima relação do sistema arterial, vai ser acompanhado pelo sistema venoso, porém, geralmente, nós temos induplicidade, eu tenho uma artéria radial e 2 veias radiais. Essas veias são satélites, ficam caminhando lado a lado, lembrando que a artéria, o sentido é inferior, uma vez que o fluxo sanguíneo
é de superior para inferior, no caso do membro superior, e no caso da veia, a gente não fala que é um suprimento sanguíneo, é uma drenagem venosa, e vai de inferior para superior. Nesse sistema arterial, então, de antemão já foi falado, inclusive pelo professor Cavazoi, que eu tenho um grande vaso, e esse vaso, de acordo com a sua localização, com a sua topografia, ele vai ser chamado de acordo com a sua localização. Então, eu vou ter um parâmetro que vai ter a artéria axilar, e após esse parâmetro, são as pregas axilares, no caso correspondendo à musculatura, a prega axilar anterior pela musculatura do peitoral maior, a prega axilar posterior pelo músculo grande dorsal. Eu tenho abaixo dessa prega axilar, eu passo a ter essa artéria mudando de nome, chamando-se agora de artéria braquial, e ao chegar no cotovelo, no caso na fossa cubital, que a gente tem como parâmetros epicôndilos medial e lateral, uma linha tracejada que vai passar de 2 a 3 centímetros abaixo dos epicôndilos, eu passo até aqui o limite. Então, a artéria braquial ela é uma artéria do braço, e após passar pela fossa cubital, essa artéria vai ser designada por artéria radial, no caso, uma artéria na porção lateral do antebraço, assim como o próprio osso, e a artéria ulnar. Outro aspecto interessante, nós vamos falar aqui, o professor Igor deixou para mim até de forma correta, que eu vou falar um pouco sobre a circulação colateral do cotovelo. Então, a artéria radial vai se originar, como nós, de uma maneira geral, ela se origina aqui na fossa cubital, mais ou menos no nível do colo do rádio. Chega um momento em que essa artéria acaba emitindo uma artéria recorrente radial. Então, aqui em vermelho, essa seta vermelha mostra o momento em que a artéria radial ela se origina, isto é, próximo do colo do rádio. Chega um momento onde nós temos a emissão de um ramo aqui representado por essa seta esverdeada, o nome desse ramo, artéria recorrente radial. Posteriormente, ela vai ter um trajeto vertical anterior, então essa artéria fica à frente da membrana interóssea, anterior aos músculos do antebraço, paralelo ao músculo flexor radial do carpo. Então, numa imagem, eu quero observar, inclusive, posso até palpar a verificação desse pulso radial. Isso vai acontecer palpando outros músculos, dentre eles o flexor radial do carpo. Então, aqui me chama a atenção, primeiro, eu tenho o flexor radial do carpo. Se lembra quando eu falei sobre a musculatura da camada superficial da região anterior do braço? Eu tenho o músculo pronador redondo, flexor radial do carpo, palmar longo, e posteriormente eu tenho aqui o flexionado do carpo. É interessante a gente observar que a artéria radial ela vai estar exatamente em contato com a porção lateral do músculo flexor radial do carpo. Então, quando nós palpamos esse tendão, na porção lateral a esse tendão é onde eu coloco o dedo para fazer a percepção do pulso radial. É muito fácil perceber isso. Quando eu vou avaliar a artéria ulnar, reparem que é o mesmo conceito relacionado com a sua bifurcação, uma vez que as duas se bifurcam ao mesmo tempo, é uma bifurcação. Logo, essa bifurcação ocorre na fossa cubital, próxima ao colo do rádio. Chama a atenção, então, aqui, reparem, eu tenho, só para fazer uma comparação, eu tenho aqui a artéria radial e aqui a recorrente radial. Aqui eu passo a ter, então, a artéria ulnar. Essa artéria ulnar vai participar através de inúmeros ramos, ela vai emitir inúmeros ramos que vão participar da circulação colateral do cotovelo e, posteriormente, ela vai seguir até a porção um trajeto vertical, mais uma vez próximo, dessa vez não pelo músculo flexor radial do carpo, porém próximo ao músculo flexor ulnar do carpo. Ela vai ter trajeto inferior, juntamente com o nervo ulnar, medial à artéria, paralelo ao músculo flexor ulnar do carpo. Reparem que aqui eu vou, aqui só para a gente ilustrar os ramos,
Reparem que não é tão simples como a artéria radial, que emite somente um ramo chamado recorrente radial. No caso da artéria ulnar, perceba que eu tenho uma riqueza de vasos. Dentre eles eu tenho a artéria, logo reparem, eu tenho a artéria braquial. A artéria braquial vai emitir um ramo, percebam que aqui é o rádio, então esse ramo lateral é a artéria radial. Eu tenho aqui a artéria ulnar, logo ela emite dois ramos que vão recorrer pela porção, no caso, medial, então vou chamar de artéria recorrente ulnar. Uma passa anteriormente à fossa cubital, a outra passa posteriormente à fossa cubital. Uma passa anteriormente ao cotovelo, chamo então de artéria recorrente ulnar anterior, e a outra passa posteriormente ao cotovelo, artéria recorrente ulnar posterior. Ela, então, continua-se, ela vai acabar continuando, nesse caso, paralelo ao músculo flexor ulnar do carpo, porém, ela vai emitir um ramo, e esse ramo, após chegar na porção superior da membrana interóssea, ela vai se dividir num ramo que vai para a porção anterior da membrana interóssea e um ramo que vai para a posterior da membrana interóssea. Então, tem um ramo que ele é comum a essa membrana interóssea. Então, esse ramo que é comum eu chamo de artéria interóssea comum. A porção que vai pela parte anterior da membrana interóssea eu chamo de artéria interóssea anterior, e a porção que vai pela parte posterior da membrana interóssea eu chamo de artéria interóssea posterior. É importante ressaltar que eu passo a ter uma artéria que vai recorrer, e essa artéria sai geralmente ou de um tronco, vai sair ou da artéria interóssea comum, ou mais frequentemente sai da artéria interóssea posterior, que é a artéria recorrente interóssea. É muito importante a gente entender nesse caso aqui, perceba que eu tenho aqui a artéria recorrente ulnar anterior, a artéria recorrente ulnar posterior, a artéria recorrente interóssea, ramos da artéria ulnar, e eu tenho uma outra recorrente, que é a artéria recorrente radial, ramo da artéria radial. Quanto à circulação colateral do cotovelo, participam dessa circulação colateral ramos da artéria braquial, ramos que são esses ramos da artéria profunda do braço, ou braquial profunda. Eu vou ter ramos da artéria radial, que nós vimos mais à frente, são a artéria recorrente radial. Perceba, então, da artéria braquial eu tenho três ramos importantes. A artéria profunda do braço. Essa artéria profunda do braço ela vai se dividir em dois ramos, a artéria colateral radial, a artéria colateral média, na porção lateral. Percebam que eu vou ter dois ramos na porção medial, dois ramos na porção lateral. Na porção lateral, eu tenho a artéria colateral radial e a artéria colateral média, ambas ramos da artéria braquial profunda, também conhecida como artéria profunda do braço. Da porção medial, eu tenho dois ramos que saem diretamente da artéria braquial, que são as artérias colaterais ulnar superior e a artéria colateral ulnar inferior. Perfeito? Da artéria radial sai aquele ramo que nós já vimos, que é a artéria recorrente radial. Perceba que eu tenho aqui a artéria radial e dela sai um ramo, que é a artéria recorrente radial. E da artéria ulnar saem aqueles ramos que nós já vimos já. Primeiro, aqueles dois ramos, a artéria recorrente ulnar anterior, a artéria recorrente ulnar posterior. Além disso, eu tenho aquele outro ramo recorrente, que é aquele que eu falei para os senhores, que ele sai ou do ramo da interóssea comum ou da interóssea posterior, mais frequentemente, que é a artéria recorrente interóssea. Então, com isso, eu passo a ter uma anastomose. A anastomose vem a ser a comunicação entre um vaso e outro, o que faz com que nós tenhamos uma circulação colateral que, em momentos de déficit sanguíneo, são rotas que podem ser utilizadas para realizar o suprimento, a irrigação de determinado membro, isso ocorre em qualquer órgão suprido. Isso ocorre no coração, isso ocorre nos membros superiores e inferiores, inclusive em órgãos, em vísceras. Porém, isso não acontece do dia para a noite. Então, isso acontece de forma paulatina. Então, nós temos aqui, então, a artéria braquial profunda, que vai emitir dois ramos. Como eu falei para os senhores,
artéria colateral radial, artéria colateral média. A artéria colateral radial, ela vai se anastomosar com a artéria recorrente radial. Então, eu tenho uma comunicação da artéria braquial com a artéria radial. E a artéria colateral média vai se anastomosar com a artéria recorrente interóssea. Isto é, eu tenho uma comunicação entre a artéria braquial e aquela artéria interóssea comum, ramo da artéria ulnar. Outros dois ramos eu tenho aqui são a artéria colateral ulnar superior e a artéria colateral ulnar inferior, vão se anastomosar, isto é, vão se comunicar com os ramos anterior e posterior das artérias recorrentes ulnares. Para ser mais específico, eu tenho a artéria, a gente pode até utilizar como uma forma de memorizar, você vai utilizar a consoante com a consoante, a vogal com a vogal. Logo, a artéria colateral ulnar superior vai se anastomosar com a artéria recorrente ulnar posterior. A artéria colateral ulnar inferior vai se anastomosar com a artéria recorrente ulnar anterior. Perfeito? Terminando, vamos falar sobre os aspectos da inervação, apenas aqui citando, vocês viram isso dos ramos ventrais dos nervos espinhais de C5, C6, C7, C8 e T1, vão acabar formando o plexo braquial. Vocês viram que C5, C6 formam o tronco superior, C7 forma o tronco médio, e o C8 e T1 formam o tronco inferior. Lembrando que todos os troncos vão mandar divisões anteriores e posteriores. A divisão anterior do tronco superior e médio forma o fascículo lateral, a divisão anterior do tronco inferior forma o fascículo medial e as divisões posteriores do fascículo dos troncos superior, médio e inferior formam o fascículo posterior. É importante ressaltar que vão ser gerados inúmeros nervos aqui, porém, nervos que interessam nessa palestra agora são os ramos que vão atingir, de certa forma, o antebraço. E nesse caso, eu estou falando do nervo radial, que, como nós vimos, ramo do fascículo posterior. Esse nervo, como nós já observamos, vai inervar a musculatura da região posterior do antebraço. Temos ainda o nervo mediano, formado por uma contribuição lateral, uma contribuição medial dos fascículos lateral e medial. O nervo mediano vai acabar inervando a musculatura da região anterior do antebraço, mais precisamente o músculo pronador redondo, músculo flexor radial do carpo, músculo palmar longo. Vai inervar ainda o flexor superficial dos dedos, vai inervar o flexor profundo dos dedos, a sua porção lateral, flexor longo do polegar, e vai inervar o pronador redondo. Por último, eu tenho o nervo ulnar. O nervo ulnar que vai inervar um músculo e meio, uma vez que ele acaba inervando o flexor ulnar do carpo, na camada superficial do grupo anterior da musculatura, e ele acaba também inervando a porção medial do flexor profundo dos dedos. Vamos falar separadamente de cada um desses nervos, lembrando que, de certa forma, quando deixa o braço, ele vai se localizar entre dois músculos, então ele fica entre os músculos braquial e braquiorradial, o nervo radial. Então, ele acaba se dividindo em dois ramos, um ramo superficial, que a gente vê aqui, e um ramo profundo, percebam, superficial e o profundo. O superficial é um ramo que vai ser um ramo sensitivo, e o ramo profundo, sim, é um ramo motor, e esse ramo vai acabar se continuar após a emissão de fibras musculares e perfurar o músculo supinador. Ele emite vários ramos musculares e acaba se continuando como nervo interósseo posterior. O ramo profundo, como eu falei, vai emitir ramos musculares e vai acabar se continuando como nervo interósseo posterior. Percebam aqui, ó, nervo radial, ramo superficial, sensitivo, ramo profundo, acaba perfurando o supinador, enviando inúmeros ramos e acaba se continuando como nervo interósseo posterior. O nervo mediano, de certa forma, não emite nenhum ramo para o braço. Após abandonar a fossa cubital, ele vai passar pelas duas porções
do músculo pronador redondo. O pronador redondo tem duas porções, muitas vezes ele acaba perfurando o próprio músculo pronador redondo. Durante o trajeto, ele vai estar localizado entre o flexor superficial e profundo dos dedos. Percebo que ele vai estar localizado entre a camada média e a camada profunda do antebraço. Acaba enviando ramos para essa musculatura que eu falei para os senhores, exceto o flexor ulnar do carpo e a porção medial do flexor profundo dos dedos, e essa inervação é feita por um ramo que é o nervo interósseo anterior. Perceba que quando eu falo nervo interósseo anterior, ele vai caminhar junto com a artéria interóssea anterior, ramo da artéria ulnar, que acaba fazendo a inervação dessa loja anterior, com exceção daquele músculo, daquele músculo e parcialmente o flexor profundo dos dedos. Aqui, logo após deixar a fossa cubital, ele emite um ramo, que é o nervo interósseo anterior. Perceba que nervo interósseo anterior, ramo do nervo mediano, nervo interósseo posterior, ramo do nervo radial. É só para a gente observar, perceba que eu tenho aqui o nervo mediano acaba caminhando entre o flexor superficial dos dedos e o profundo dos dedos. Quando eu retiro o flexor superficial dos dedos, eu tenho essa imagem aqui, reparem que eu retirei o flexor superficial dos dedos, eu vejo aqui o nervo mediano. Muitas vezes é comum nós vemos a artéria interóssea posterior enviando um ramo chamado artéria mediana que vai irrigar o nervo. O nervo ulnar é um nervo que está intimamente relacionado ao epicôndilo medial, então ele alcança a região do antebraço após passar pelo sulco do nervo ulnar, na porção inferior, na porção posterior do epicôndilo medial, inclusive local de compressão dele. Ele não tem nenhum relevo muscular que o proteja, por isso que é comum em pancadas, aí você dá o que nós chamamos de choque, o que muitas vezes chamam de nervo maluco, osso maluco por conta disso. Facilmente você consegue palpar o nervo ulnar, a gente vai ter oportunidade de observar isso. Ele vai alcançar o antebraço, vai estar localizado entre os músculos flexor ulnar do carpo e o músculo flexor profundo dos dedos. Percebam aqui o flexor profundo dos dedos, aqui o flexor ulnar do carpo. Ele vai emitir um ramo dorsal e vai emitir um ramo palmar, um ramo palmar sensitivo, um ramo dorsal sensitivo. Ele se continua com a inervação da musculatura da mão, que vai ser alvo da próxima palestra, a palestra de quinta-feira. A inervação sensitiva do antebraço é bem simples. Ela vai acontecer, repare que apesar da imagem está aqui, vamos nos prender somente a essa região topográfica aqui, onde eu tenho 2 regiões na porção anterior e 3 regiões na porção posterior, uma vez que essa região aqui é um prolongamento desta e esta aqui é um prolongamento dessa outra aqui. Então, aqui eu tenho um nervo cutâneo lateral do antebraço, que é uma continuação do nervo músculo cutâneo, e eu tenho um nervo cutâneo medial do antebraço, que é um ramo do fascículo medial do plexo braquial. Posteriormente, eu tenho o nervo cutâneo posterior do antebraço, que é ramo do nervo radial. Sem mais. Professor?